Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos começando aqui o primeiro vídeo aqui do nosso canal Coração Bereano. Então nós vamos começar o nosso estudo falando sobre Bíblia, porque a base do nosso canal será a Bíblia Sagrada, a nossa fonte de conhecimento, a nossa fonte de fé e de crença, né? Então nós vamos começar o nosso estudo falando sobre a Bíblia Sagrada, e este é o primeiro vídeo do canal. Então vamos falar sobre a Bíblia e os 7 segredos que só quem lê descobre. E claro, você que já tem a experiência de meditação na palavra do Senhor, já sabe a importância de nós meditarmos na palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, mais queremos ler, mais queremos meditar, saber um pouco mais da palavra do Senhor, conhecer a vontade do Senhor através da Bíblia Sagrada. Mas antes de nós iniciarmos de saber os 7 segredos de quem só lê a Bíblia Sagrada vai descobrir, só vou deixar aqui alguns recados importantes, tá bom? Antes de nós entrarmos aqui nos 7 segredos. Primeiro, nós temos que diferenciar do que é leitura, meditação e o que é examinar a palavra de Deus, porque existe essa diferença. E quando nós se tratamos da Bíblia Sagrada, não é somente ler, porque o que significa ler? Ler basicamente é discorrer sobre o texto, assim como você lê um jornal, assim como você lê uma revista, mas a Bíblia Sagrada não é somente ler, porque quando nós queremos fazer uma leitura, é só um momento rápido que nós passamos na palavra de Deus. Nós podemos ler? Sim, nós podemos ler, mas nós temos que também meditar na palavra do Senhor. O que é meditar? É uma reflexão, pensar e orar sobre o texto. Ou seja, você pode pegar apenas um versículo da palavra de Deus e ficar meditando esse versículo ao longo do dia. Você pode pegar esse versículo, ler várias e várias vezes e entender qual é a vontade do Senhor através do versículo, o motivo que o Senhor te entregou aquela palavra. Ou seja, você vai refletir sobre aquela palavra ou sobre o texto. E até mesmo você orar sobre o texto, você pegar a palavra e você fazer a menção daquela palavra durante a oração. E além disso, nós temos que examinar a palavra do Senhor, que é um estudo profundo. E o objetivo desse canal é nós sempre examinarmos a palavra de Deus, é buscar o conhecimento, não ficar ali no rasinho, mas sim buscar aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, que é o que nos ensina a palavra do Senhor, tá ok? E agora nós vamos entender que, primeiramente, a Bíblia não é um qualquer livro. Nós vemos aqui que reinos caíram, guerras começaram, vidas foram salvas por causa da Bíblia Sagrada. A Bíblia foi perseguida, escondida, queimada, mas só que nunca foi silenciada. A Bíblia também mudou culturas, libertou escravos, revelou reis e ergueu nações. Então, muitas culturas, aqui no nosso país, por exemplo, praticamente a maioria de todos os moradores aqui do nosso país são cristãos, ou seja, ela molda uma cultura de uma nação. Também, pessoas morreram para que você pudesse ter esse livro nas mãos, então valorize a Bíblia Sagrada. Também a Bíblia não é apenas conta a história da salvação, não apenas conta a história da salvação, mas ela é a chave para vivê-la, ou seja, para alcançar a salvação é através da Bíblia Sagrada. Homens foram presos por lê-la, hoje muitos são prisioneiros por ignorá-la, e isso é uma realidade. E o livro mais traduzido, mais perseguido, mais poderoso da história, e ainda o mais ignorado por muitos. Ainda, mesmo que a Bíblia Sagrada está disponível a todos, até mesmo no celular nós podemos ter acesso à palavra de Deus, mas só que é um livro bastante ignorado. E esse livro também transforma corações, liberta mentes e revela o Deus verdadeiro. Então a Bíblia Sagrada não é um simples livro, não é só um livro que você coloca na estante entre os outros livros, mas só que é um livro que você vai carregar com você, você vai viver tudo que está escrito na palavra de Deus. E também a Bíblia Sagrada é a palavra revelada de Deus, ou seja, não é alguém que sentou e só quis escrever essas palavras, mas sim foi um livro que foi o próprio Deus que revelou aos nossos corações. Então vemos aqui em Mateus 11, 25, versículo 27. Estou lendo aqui na versão Almeida Revista Corrigida, mas você pode meditar em qualquer outra versão.
Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Vemos aqui, ó, sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Deus enviou Jesus para revelar a vontade do Pai. Através de Jesus, nós vemos as características e os atributos do Pai, e através do Filho foi revelado o Pai e as Sagradas Escrituras. Ok? Dado esses recados iniciais, agora nós vamos entrar nos segredos da palavra do Senhor. Eu só escrevi segredo, mas só que aqueles que lê a palavra do Senhor encontram esse segredo, encontram todos os mistérios ocultos que está revelado na palavra do Senhor. Primeiro segredo: examinar é uma ordenança. Nós examinamos a palavra de Deus não é só porque queremos examinar, mas sim porque é uma ordenança divina. Vemos na palavra do Senhor, em João 5,39: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então é uma ordenança de Jesus. Se Ele mandou nós lermos, examinar as Escrituras, então nós temos que ler. E entendendo aqui pela palavra do Senhor, quando falamos examinar as Escrituras, estamos falando do Novo e do Antigo Testamento. Antigamente, quando foi escrita esta palavra, não existia o Novo Testamento. Então nós temos que examinar o Novo e também o Antigo Testamento. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Como que eu consigo fazer tudo quanto está escrito? Meditando nele, na palavra de Deus, dia e noite. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedida. Qual é o segredo para nós prosperar o nosso caminho e ser bem-sucedido? E quando nós falamos prosperar o caminho e ser bem-sucedido, não estou falando de questão financeira, questão monetária. Não, em todas as áreas da nossa vida, nós seremos próximos, seremos abençoados. Mas, primeiramente, nós temos que meditar na palavra de Deus e fazer tudo quanto está escrito na palavra do Senhor. Em Deuteronômio 6, versículo 6 ao 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Vemos aqui uma ordenança para nós guardar no nosso coração e assim ensinar os nossos filhos também a fazer o mesmo. Então, o primeiro segredo: examinar é uma ordenança da palavra do Senhor. Se Jesus deu uma ordem, não há questionamento, simplesmente obedecemos e guardamos esta palavra. Segundo segredo: revela as características e os atributos de Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus absoluto, que tem todo o poder nos céus e na terra, um Deus grande, que muitas vezes vai além da nossa compreensão humana, mas só que pela palavra de Deus vai ser revelada as características e os atributos de Deus. Vemos aqui os atributos que somente pertencem a Deus. Ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia vai nos dizer, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem tem esse poder? Somente Jesus Cristo, somente o Senhor. Ninguém mais tem todo o poder nos céus e na terra, a não ser o Senhor. Também, ele é um Deus onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. 1 João 3,20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Hebreus 4,13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas. Não há como esconder as coisas que nós fizemos diante dos olhos do Senhor, porque todas as coisas estão patentes e nuas, estão transparentes aos olhos do Senhor. Não tem como, podemos esconder, na verdade, né, do homem e da mulher, mas só que do Senhor não tem como nós escondermos. Vemos aqui um exemplo da palavra do Senhor, onde Acã, quando vai à guerra de Jericó,
foi dada a ordem que não deveria pegar nada ali de Jericó. Toda a prata, todo o ouro seria santificado a Deus, mas só que ele decide pegar do espojo de todas as riquezas ali encontradas em Jericó e ele leva para a sua casa. Mas só que Deus sabia de todas as coisas, a ponto de o povo de Israel ir à próxima batalha, eles acabaram perdendo, subestimaram os inimigos por causa da quantidade de número, da fraqueza da cidade, mas só que eles perderam a batalha por causa do pecado escondido. Então Deus revelou o que estava acontecendo entre o povo de Israel. E também nós temos aqui um outro atributo que somente pertence a Deus, que ele é um Deus onipresente. O que significa na palavra? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir o céu, tu estás. Se fizer no Sheol ou Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, independente onde nós formos, o Senhor está lá. Ele conhece todas as coisas, independente onde nós formos, se em cima no céu ou se debaixo da terra, o Senhor está lá também, porque Ele contempla todas as coisas. Não tem como nós escondermos nada de Deus, porque Ele é um Deus onipresente. Enquanto estou aqui gravando esse estudo, você está aí, talvez distante, não sei onde você está, mas o Senhor está aí também, porque Ele é um Deus onipresente. E essa é uma característica, um atributo que somente pertence ao Senhor, tá ok? Então, o segundo segredo, revela as características e os atributos de Deus. E agora o terceiro segredo, revela a vontade de Deus. Se nós queremos conhecer, saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, é através da palavra do Senhor. Vemos que aqui o que diz a palavra de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vemos que é uma ordenança, não vos conformeis com este mundo. Em seguida, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, com Deus, nós temos renovação do nosso entendimento. O nosso entendimento já não é o mesmo a partir do momento em que nós conhecemos o Senhor. E assim, nós possamos então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque muitos ainda não entendeu a vontade do Senhor, porque anda conforme este mundo e não tem um entendimento transformado. Assim não consegue entender e muito menos experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. E vemos que aqui a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Olha como é linda a palavra do Senhor, porque ela é boa, agradável e perfeita. Mesmo que a vontade de Deus contraria as nossas vontades, mas só que ela é boa, agradável e perfeita. Mas entenda, não se conforme com este mundo e também tenha o entendimento transformado por Deus. Olha só que está em Efésios capítulo 1, versículo 9. Aqui estou lendo a versão, nova versão internacional, mas não tem problema a versão. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Através de Jesus Cristo foi revelado o mistério da sua vontade. Foi esclarecido a vontade do Senhor através do ministério de Jesus aqui na terra. Vamos aqui ver um exemplo da vontade de Deus, somente dois exemplos. Primeiro, sermos gratos ao Senhor, está dentro da palavra. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em tudo, nós temos que ser grato ao Senhor. Está difícil, mas sermos grato a Deus, porque é a vontade do Senhor. Se Ele nos ensina desta maneira, simplesmente temos que ser grato ao Senhor, mesmo que não entendamos a situação, os processos da vida, mas mesmo assim, nós temos que ser grato ao Senhor. Também, pela palavra de Deus, entendemos que a criação, todas as coisas, foram criadas pela vontade do Senhor. Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 11, vai dizer: digno é Senhor de receber glória, honra, poder,
porque tu criaste todas as coisas. Aqui vemos que Deus criou todas as coisas, e por tua vontade são e foram feitas. Você é uma criação de Deus e foi criado conforme a vontade do Senhor. Não foi um mero do acaso, não foi uma evolução das coisas, como diz o evolucionista, que diz que todas as coisas foram evoluindo até chegar no ponto em que nós estamos. Não, nós acreditamos que Deus criou todas as coisas e pela palavra de Deus entendemos que esta é a vontade do Senhor, que a criação é a vontade de Deus. Vemos aqui, primeiro segredo, segundo, terceiro já foi. Agora o quarto segredo, de quem só lê a palavra de Deus vai entender. A palavra de Deus nos dá instruções para o nosso dia a dia. A palavra de Deus não é somente para ser lida enquanto estivermos no culto. Não é somente quando nós vamos pregar a palavra de Deus. Se você é um pregador da palavra do Senhor, entenda que você deve ler, meditar, examinar, não somente para pregar, mas através da palavra de Deus. Entendemos que ela nos dá instruções para vivermos aqui na terra. Vamos ver aqui os exemplos. Em 2 Timóteo 3, versículo 16, toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e também para instruir em justiça. O que é redaguir? Repreender de forma bondosa. Então, toda a palavra de Deus, ela é proveitosa quando é inspirada pelo Espírito Santo, é para ensinar, para redaguir, repreender de forma bondosa, para corrigir e também para instruir em justiça. Então, vemos aqui que a palavra de Deus, ela é completa. Ela não é somente para ensinar, mas também ela vai redaguir, repreender de forma bondosa. Ela também nos corrige. E além de nos corrigir, ela vai instruir em justiça, vai nos instruir como melhorarmos, vai nos instruir como que nós temos que proceder de acordo com a palavra do Senhor. Ela é completa. Enquanto ela nos repreende, ela também nos instrui como que nós devemos agir na presença do Senhor. Que lindo é a palavra de Deus. Vemos aqui outros exemplos de pais para filhos. Temos aqui exemplos na palavra de Deus de como que os pais devem se comportar em relação aos filhos. E estas palavras, Deuteronômio 6, versículo 6 ao 7. Até lemos este versículo no início. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos, ou ensinarás aos teus filhos, e delas falarás a sentar em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Você medita na palavra do Senhor, você que tem filho, você tem filha, você deve ensinar para eles a palavra do Senhor. É sua responsabilidade de instruir os seus filhos na palavra de Deus, de instruir os seus filhos nos princípios e valores da palavra do Senhor. Se você não ensinar a palavra de Deus, o mundo vai também ensinar, mas só que vai ensinar a vontade deste mundo, vai ensinar os prazeres deste mundo. E lá na frente, não adianta questionar o porquê que seu filho ou a sua filha está nessa situação, mas porque esqueceu de ensinar os teus filhos. Você ensina e claro que vai chegar um dia, seu filho, a sua filha vai decidir qual caminho que vai seguir, mas só que o mais importante é você plantar a semente. Um dia essa semente vai crescer e vai dar fruto. Então vemos que aqui, instruções para o nosso dia, dos pais para os filhos. Também ensina a mensagem para os filhos. Olha o que diz a palavra do Senhor, Efésios 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A ordem aqui para os filhos, honrar a teu pai, honrar a tua mãe, e assim prolongará os nossos dias aqui na terra. E aqueles que já não têm pai, não têm mãe, mas você honra os princípios que eles ensinaram a você. Então honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias se prolonguem aqui na terra. E vemos aí quantos jovens nos dias de hoje que estão morrendo e nós muitas vezes não sabemos qual é a correlação com os seus pais. Muitas das vezes saiu da casa ali desobedecendo aos seus pais, os pais deram a orientação para não sair, aconselharam para não ir naquele lugar e por fim acabou desobedecendo e assim acontecendo tragédia, sendo mortos em festas, baladas e assim por diante.
Então vemos que aqui, se obedecer a palavra de Deus conforme ela nos ensina, honrando o teu pai e a tua mãe, os dias serão prolongados. É uma promessa que o Senhor dá na palavra de Deus. Vemos aqui instrução para o nosso dia. Você que é casado, você que tem o seu par, seu companheiro, sua companheira. Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Nós vamos trazer um estudo somente sobre esta palavra, o que significa o marido amar a sua própria mulher e a esposa reverenciar ou ser submissa ao marido, que é uma palavra bastante contraditória em muitos lugares, que interpreta de forma errada esta palavra, mas só que a palavra de Deus, ela é perfeita. Se ela ensina desta maneira, é porque o Senhor sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está ensinando a sua igreja. E se seguimos o que está escrito na palavra do Senhor, nós entendemos que ela é perfeita, boa e agradável. Então, instrução para o cônjuge: o marido ame a sua própria mulher e a mulher reverencia ou seja submissa ao seu marido. Ok? E vemos aqui o próximo, um exemplo: prosperidade e riqueza. A Bíblia fala sobre dinheiro? A Bíblia fala sobre prosperidade? Vemos que fala sim, vamos ver vários exemplos. Provérbios 10, versículo 4. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Vemos falando sobre riqueza. Provérbios 13, versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Aqui o significado de engordar significa prosperar, ter fartura, beleza? Provérbios 21, versículo 5. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Agora em 2 Tessalonicenses 3:10, aqui na versão Almeida Corrigida Fiel. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Vemos Paulo sendo bem direto na palavra em relação daqueles que não querem trabalhar. Então vemos aqui a instrução de como vivemos aqui na terra. Nós temos que trabalhar para enriquecermos. E quando falamos de enriquecermos, não estamos falando só de abundância de dinheiro, mas sermos próximos em todas as áreas da nossa vida. E se nós quisermos comer, então temos que trabalhar. É a instrução da palavra de Deus. Quarto segredo já foi, agora o quinto segredo que nós encontramos na palavra de Deus. Que nós encontramos é a salvação. É através da palavra de Deus que nós vamos alcançar a salvação da nossa alma. Em João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, porque vós cuidais nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Através da palavra de Deus, nós cuidamos de encontrar a vida eterna, porque ela vai direcionar até Deus, vai direcionar até o Senhor. E são elas que testificam de Jesus Cristo. Ele veio para morrer por mim e por você, e através da palavra de Deus nós vamos encontrar a revelação de Jesus Cristo e a vida eterna, porque o próprio Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por Jesus Cristo. Ele nos deu a sua palavra e quando nós examinamos a sua palavra e também obedecemos, então nós temos a vida eterna, porque Jesus já preparou o caminho para alcançarmos a salvação da nossa alma. 2 Timóteo 3, versículo 15. E que desde a tua meninice, aqui é a palavra de Paulo a Timóteo, sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo, desde pequenininho, desde novinho, ele já sabia a palavra do Senhor, ele já conhecia as sagradas letras, que é a palavra de Deus, que pode fazer sábio para a salvação, ou ter o entendimento necessário para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, pela palavra de Deus, nós encontramos a salvação. Se a pessoa não gosta de examinar a palavra de Deus, não tem um momento em particular com a palavra do Senhor, como que ele vai ser salvo? Porque através da palavra de Deus, nós vamos conhecer aquilo que nós devemos e não devemos fazer,
aquilo que é agradável ao Senhor e o que não é agradável. E nós temos que fazer aquilo que é agradável para assim alcançarmos a salvação. Este foi o quinto segredo. Mas antes de continuarmos, eu peço que você se inscreva no canal. Ainda o canal está começando, não sei quando você está assistindo esta aula, mas ainda se você estiver assistindo quando eu lancei esta aula, então ainda está pequenininho, está crescendo, e o meu objetivo é que mais pessoas venham conhecer a palavra do Senhor, venham crescer de fato no conhecimento da palavra de Deus, de como ela é, sem mudar ou sem criar novas interpretações contrário à vontade do Senhor, mas sim que tenha o pleno conhecimento do que realmente a Bíblia Sagrada nos ensina. Então se inscreva para ajudar o crescimento do canal, também deixe o seu like e também compartilha com aqueles que precisam conhecer mais de Jesus, que precisam conhecer mais de Deus e que aqueles que gostam de examinar a palavra do Senhor, eu sei que será de grande edificação. Se inscreva, deixa o like e também compartilha. Então agora continuando, sexto segredo de quem só lê vai descobrir. Aqui é um ponto bastante importante. Nos livra dos falsos profetas. É o que mais tem se levantado nos últimos dias são falsos profetas. É uma alerta de Jesus. Vamos ver aqui o que está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 24. E é interessante que Jesus começa dizendo esta palavra quando os discípulos perguntam a Jesus quando seria a destruição do templo, que sinal haveria em relação à volta de Jesus e também do fim do mundo, ou fim dos tempos. Jesus poderia ter começado respondendo a eles dizendo, quanto a esse dia e hora ninguém sabe, a não ser o Pai. Mas só que ele começa dizendo o quê? Respondendo, disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então a primeira alerta em relação à destruição de Jerusalém na época, e também sobre a volta de Jesus e o fim do mundo, o fim dos tempos, em relação aos falsos profetas que se levantariam no nome do Senhor, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O problema está aqui, não é os falsos profetas, porque eles vão se levantar mesmo. Jesus disse que se levantariam, mas o problema é que muitos serão enganados pelos falsos profetas. Então, os falsos profetas já foi alertado por Jesus. Vemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13 ao versículo de número 15. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior. Vemos que esta palavra foi escrita já há quantos anos atrás e já estava acontecendo na época. E agora continua crescendo cada vez mais o engano. Enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Vemos aqui, eu grifei essas palavras, não é à toa não, é para nós prestarmos atenção. Tu, porém, você que está assistindo essa aula, permanece naquilo que aprendeste. Aprendeu de quem? Sabendo de quem o tem aprendido. Se aquele que te ensinou, aquele que prega a palavra na sua igreja, aquele que você ouve na internet pregando a palavra do Senhor, nós temos que saber quem está pregando, se realmente está pregando a palavra do Senhor. Se está pregando a palavra de Deus, nós permanecemos naquilo que aprendemos. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que nós já lemos, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O antídoto contra o pecado, melhor dizendo, o antídoto contra o engano e os falsos profetas é a permanência nas Escrituras. Se nós guardarmos verdadeiramente a palavra de Deus, não tem como nós sermos enganados. Porque à medida que nós ouvimos qualquer tipo de pregação, que nós ouvimos qualquer mensagem na internet ou em qualquer lugar, nós vamos examinar na palavra para ver se realmente está escrito daquela maneira. Vemos que uma igreja agia desta maneira. Em Atos capítulo 17, versículo 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas à cidade de Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres
estes quem? A cidade de Bereia, do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra do Senhor, mas examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Vemos que quem foram pregar lá na cidade de Bereia foram Paulo e Silas. Hoje nós temos várias cartas de Paulo de orientação, até mesmo nós ensinamos, instruímos na igreja as cartas que Paulo escreveu para as igrejas. Vemos que nós temos grande respeito pelas palavras que Paulo escreveu, acreditando na inspiração divina que Deus deu a Paulo. Mas vemos que quando Paulo e Silas foram pregar na cidade de Bereia, vemos que eles foram mais nobres e ainda examinavam a cada dia nas Escrituras para ver se o que Paulo e Silas estavam pregando estava de acordo com a palavra de Deus, se realmente o que eles pregavam era verdade. E é por isso que surgiu este canal, a intenção desse canal é chamar Coração Bereano, ou seja, o nosso coração tem que ser aquele que vai examinar a palavra de Deus. Nós vamos ouvir as pregações nas igrejas, nós vamos ouvir as pregações na internet, mas só que o nosso coração vai ser igual deles. Eles examinavam a cada dia para ver se realmente está dentro da palavra do Senhor. Se não estiver dentro da palavra de Deus, nós vamos simplesmente ignorar. E aqui no próximo estudo, eu vou falar sobre falso profeta. Falando sobre falso profeta aqui, né, nesse ponto. Então, no próximo estudo, você não deve perder. Aqui está bem completo esse estudo sobre o falso profeta, onde eu vou revelar todos os detalhes dentro da palavra de Deus a respeito do falso profeta, de como que nós devemos se livrar dos falsos profetas, de como que nós podemos identificar, mas será assunto para o nosso próximo estudo, tá ok? E agora nós vamos para o nosso próximo segredo, que é o último segredo de quem lê e examina a palavra do Senhor. E aqui, neste sétimo segredo, vou trazer o efeito transformador que a ciência descobriu sobre ler a Bíblia Sagrada. E este é um estudo feito pelo Center for Bible Engagement. Aqui é um estudo que foi feito por eles, ok? Eles que fizeram essa pesquisa. Aqui no mapa mental tem o link aqui de onde que está esses estudos, falando mais detalhes. Aqui tem 2 links de onde foram escritos, foram feitas essas pesquisas, ok? Então vamos ver aqui o efeito transformador que a ciência descobriu sobre ler a palavra do Senhor. Se nós lermos 1 ou 2 vezes por semana, qual é o efeito que isso traz para a nossa vida? Vai ser insignificante. Vai ser como se estivesse lendo um jornal, qualquer revista, não vai ter nenhum significado real para a nossa vida. Mas se nós lermos 3 vezes por semana, vai ter um leve resultado. Você vai conseguir notar um pequeno resultado quando você começa a ler 3 vezes por semana. Mas se nós lermos 4 ou mais vezes por semana, agora sim começa a ter um resultado bastante interessante. Vemos aqui qual é o efeito que vai trazer para a sua vida quando você lê de 4 ou mais vezes por semana. Redução de 30% no sentimento de solidão. Sabe aquela pessoa que só quer ficar sozinha? Ele precisa ou ela precisa ler mais a palavra de Deus. Diminuição de 32% em problemas relacionados à raiva. Também, queda de 40% em amarguras nos relacionamentos. Olha aqui o antídoto para resolver os problemas do relacionamento. Também 50% menos chance de problemas com álcool. Pessoas que são viciadas no álcool, se começar a ler a palavra do Senhor, vai conseguir se libertar rapidamente do vício do álcool. E agora esse aqui é um dos maiores problemas que tem nas igrejas. É a redução de 61% no envolvimento com pornografia. Essa é uma realidade. Em muitos casos, de muitos cristãos que estão envolvidos com a pornografia. Vemos aqui que 54% dos cristãos afirmaram consumir pornografia em comparação com 68% dos não cristãos, ou seja, quase a metade das pessoas, dos cristãos, eles veem pornografia. Aqui está o link de onde foi tirada toda essa pesquisa, ok? Vemos aqui, entre os homens cristãos, 75% relataram ter consumido pornografia em algum nível.
enquanto 40% das mulheres cristãs afirmaram o mesmo. Então vemos que tanto homens quanto mulheres têm acesso à pornografia. Aqui está o estudo também, onde foi feita a pesquisa. Um estudo do grupo Barna revelou que 68% dos homens que frequentam igrejas acessam pornografia regularmente, ou seja, diretamente estão vendo pornografia dos que estão na igreja. E além disso, 49% dos cristãos praticantes que admitem assistir pornografia dizem estar confortáveis com a quantidade de pornografia que consomem. Eles acham já está totalmente normal ficar vendo pornografia. Esta é uma realidade que está acontecendo nos nossos dias. 68% de quem lê 4 vezes ou mais tem menos chance de envolvimento em sexo fora do casamento. 74% menos probabilidade de se envolver com jogos de azar. Você que está viciado em jogos de azar, precisa ler mais a Bíblia Sagrada. Olha que interessante isso. Aumento de 200% na ação de compartilhar a fé. Quando a pessoa começa a ler muito a palavra de Deus, vai aumentar o desejo de compartilhar a fé com outras pessoas também. Vemos que crescimento de 230% no discipulado, no desejo de discipular pessoas e também de ser discípulo, aquele que deseja aprender mais. Também diminuição de 60% no sentimento de estagnação espiritual. Aquela pessoa que acha que não tem crescimento espiritual, parece que está tudo parado, está tudo amarrado, mas quando ele começa a ler a palavra de Deus 4 ou mais vezes por semana, então ele tem aquele sentimento de crescimento espiritual. Ele sai daquela posição de estagnação e já começa a notar essa diferença, de ver que realmente está crescendo espiritualmente. Olha só, quem está dizendo isso é uma pesquisa, uma ciência que está dizendo sobre esses resultados. Então nós temos que de fato ler a palavra do Senhor. Temos que examinar as Sagradas Escrituras. Então só relembrando, primeiro segredo é examinar, é uma ordenança da palavra de Deus. Segundo, revela as características de Deus. Terceiro segredo, revela a vontade do Senhor. Quarto segredo, nos dá instruções para o nosso dia a dia. Quinto segredo, encontramos a salvação. E o sexto segredo, nos livra dos falsos profetas. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre esse tema bastante aprofundado. E o sétimo segredo são os efeitos transformadores que a ciência já descobriu sobre meditar na palavra de Deus. E talvez você está perguntando como que pode ter o acesso a esses materiais. Então eu resolvi disponibilizar de uma forma diferente através do Berea Club, que de fato é uma plataforma exclusiva, somente aqueles que têm acesso vai ter acesso ao mapa mental, tá ok? Vai ter acesso a tudo isso aqui, tudo que eu mostrei aqui. Claro que você pode criar aqui esse site aqui no MindMeister, copiar tudo que eu estou fazendo aqui, mas para facilitar para você, porque nós devemos comprar essa plataforma, então para facilitar eu vou disponibilizar o mapa mental e o PDF de estudo. Aqui está bem organizadinho, caso você queira estudar de forma aqui em arquivo mesmo, tá ok? Aqui tem todos os links, tem todas as informações que eu coloquei no mapa mental. Até mesmo você pode usar para dar estudo na sua igreja ou estudar com alguém. Então vai ter acesso ao mapa mental e ao PDF de estudo, mas para ter acesso eu vou dar um descontinho para você com R$12,90 por mês, tá ok? É um plano que você acessa a plataforma, assim, de todas as videoaulas que eu vou liberando. Vou liberar o mapa mental e também o PDF do estudo e materiais complementares caso tiver nas aulas, tá ok? Então é a forma de você acessar todo esse material, o mapa mental, PDF do estudo e materiais complementares que eu posso acrescentar também, e o link vai estar aqui na descrição. Ok? Então já finalizando aqui o nosso estudo sobre a Bíblia Sagrada. Aqui nossa intenção é de revelar tudo que está dentro da palavra de Deus, de trazer ensinamento conforme a palavra do Senhor, e nada mais justo do que começar com a Bíblia Sagrada.
e eu espero que você tenha gostado desta aula e deixa aqui nos comentários o que você achou interessante desta aula e o que você teve de experiência ao meditar na palavra de Deus para edificação, não somente minha, mas de todos que acompanharem os estudos aqui deste canal. Tá ok? Então Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.